e a doutora Ofélia já está ali conosco no estúdio. E terá um tempo hoje para bem falar conosco sobre Covid-19. Mas não terá uma atenção especial aquele novo estirpe, aquele novo variante de Covid-19. Mas, doutora, é importante nos dar fazer um apanhado, mesmo que curto, mas para a pessoa se percebe o porquê que nesse momento não tem que redobrar cuidado para a Covid e para contágio de Covid-19. A doutora sabe, ele está mostrando a relação que existe entre períodos de novembro para dezembro e gosto com o início de ano, janeiro para fevereiro, ou seja, num mês não teve um aumento preocupante e muito, muito sério de Covid na praia, que já estava quase controlado. Okay? Exatamente. Sobretudo no Conselho de Praia, como a Praia foi de que conselho dentro da Ilha de Santiago mais atingidos na primeira vaga, e depois não tive outras ilhas, nomeadamente São Vicente, que tive ser pico muito mais tardiamente. Praia não tinha tido um bom desempenho, não conseguiu reduzir números significativamente, que até permite levantar medidas de restrição que tinha aí na praia. Permitindo folga um bocadinho, que é a restrição. Exatamente. Não tinha chegado a níveis de transmissão considerados muito bons, que quando não está fala disso, não está querendo, não tem que ter menos de 25 casos por 100 mil habitantes. Nós na praia não temos 170 mil, mais ou menos, nossa população residente. Ou seja, nós nunca podemos ter mais que 35 casos por semana. Se não bem dividir em dias, nunca deve ter mais que 5 casos por dia. A partir de lá é alarmante. Já começa a ser alarmante, quer dizer que já não está com um grau de transmissão que aumenta exponencialmente. Então, não estava com boa performance até finais de dezembro. Na última semana de dezembro, até início de janeiro, não tinha uma incidência de mais ou menos 18 por 100 mil habitantes, e agora já nos ultrapassa 200 por 100 mil habitantes nas últimas 2 semanas. Eu nunca demais fala sobre comportamentos de riscos e situações que estão expondo a maior risco de contágio. Mas, e mesmo não tendo suporte científico para falar casos concretos de dizer que aumenta casos ou que faz aumenta casos, não pode sempre e fazer uma análise sobre o que pode estar na base de aumento de casos de Covid, seja mundialmente, seja ali na Covid, porque é tudo similar. Exatamente. Nós não sabemos que passa por um período de festas, que pessoas tendencialmente convivem mais, que têm uniões de núcleos familiares diferentes, e que é um aspecto muito importante. Quando não te junta 3 ou 4 famílias, que habitualmente moram em casas diferentes, e num jantar ou num almoço, não se aumenta significativamente exposição de várias pessoas, e depois é um ambiente porque fechado. Porque cada elemento de família, por mais que ele é bem com cuidado, ele tem se rede de relação e contato no dia a dia. Exatamente. E a hora que é bem para o nosso contato e nosso convívio, essa de trazer tudo se rede de contato para o nosso caso. Então é exponencial. E não tem que lembrar, habitualmente, um jantar, um almoço é feito num ambiente fechado, que é casa, que também é um ambiente que te propicia a transmissão. Menos ventilado, mais tempo espaço. de convívio e mais proximidade. Tudo que ali tem a ver com o comportamento, tudo e aquela evolução que nos atua de pandemia, desde sempre, te acaba para parecer nós um gravador, te repete sempre a mesma coisa, mas sempre não fala. Comportamento humano é que te justifica que a pandemia te evolui. E que te justifica, por exemplo, o surgimento de novas variantes que gosta de trazendo muito mais preocupação. Exato. Não pode fazer um paralelismo com outros países, por exemplo, no todo. A Alemanha, por exemplo, continua com essas medidas restritivas durante a época de festas, e agora já se consegue reduzir esses números para um nível mais... Já se esperar, mas podia ter mais um desenfrear de contágio. Portugal, não faz que ali, faz uma abertura ligeira, e não sei o que está acontecendo. Cabo Verde, o que faz durante o tempo festa? Não reduz a restrição? Houve recomendações, foram emanadas recomendações para reduzir e restrição, mas concretamente na prática em Cáchamo houve um respeito às normas que seriam necessárias. Era preciso mais, era preciso cada núcleo familiar, nem que seja uma vez na sua vida, fazer ser sede natal só o núcleo familiar, não junto à família. Nós não temos casos que parece logo a seguir a época festiva de contágio a nível familiar de 15 pessoas infectadas, e o fonte foi que ele saiu de Natal que se passa. Não tive um caso de uma senhora que morre. Eles reúnem-se 15 dentro daquele caso, eles infectam tudo, e a senhora tinha 88 anos, morre. Ou seja, é trágico. Não se comemora o Natal e a consequência é óbito de um ente querido de nós. Então, não tem que ter noção, mas o nosso comportamento que está dito tudo. Agora, não tem um problema muito mais sério para diante. Covid já é fácil, já é uma coisa séria, ele é grave, é uma questão própria de saúde pública mundial.
tanto que ele é uma pandemia. E desde mês de dezembro, que o mundo começa a ragar hoje, se não está falando crioulo, com novo variante de Covid. Já que está fácil lidar com o Covid nessa forma com cheiro, que é SARS-CoV-2, que ele ainda está na fase de estudo para a introdução de uma vacina que tem eficácia e que tem resposta, pode falar 100%, mas já não tem. Japão, África do Sul, Reino Unido e Espanha e Itália, tudo isso preocupado com o novo variante e gosse, e sabe, e Japão tem um variante ainda diferente daquele que está na Europa. E ainda sabe se no nosso sistema de saúde e nas autoridades se acompanha e se divulga informação sobre que ela já nessa fase, ou se ainda é muito cedo, mas o que a doutora Tempa comenta em torno disso? Qual que é a preocupação que nos deve assumir ou o que nesse momento deve ser nossa postura frente àquela? Em relação à variante, é um fenómeno natural que acontece na vírus. Até agora está documentado mais de 800 mutações que te leva a variantes. Só que, naquela tudo mutação que acontece durante o percurso desse vírus, desse surgimento até agora, tem 13 variantes que te deixa a comunidade preocupada, que é aquele que vou referir, que é de Reino Unido, é o variante da África do Sul e variante brasileira. Isto porque aquela alteração que aquele vírus sofre exatamente naquela espícula, que é aquela proteína que estava ligada à célula humana. Aquela proteína muda um bocadinho e confere aquele vírus uma capacidade muito superior de transmissibilidade, comparando com o vírus selvagem. Aumentando muito drasticamente o risco de contágio. Ou seja, quando alguém apanha ele, tem capacidade de transmitir muito mais a alguém, que outro muito mais alguém que apanha ele transmite muito mais, ou seja, já não hoje o nível de transmissão que esse novo vírus te traz. Já se fala sobre resistência de vírus no corpo de pessoa ou na superfície, por exemplo, na SARS-CoV-2, todo o cuidado que não tem tido é na desinfeta a superfície, desinfeta nós mãos, cuida de nós roupa, para não evitar que vírus que está lá parado para que passe para outro alguém. Agora, naquela nova mutação, já falaram de tempo de resistência de vírus fora do corpo humano? Ainda não se tudo em análise. Estudos que te mostram sobretudo, aquele variante de Reino Unido que está mais bem estudado e também que acaba para ser identificado mais cedo, ele tem uma capacidade de aumento da sua transmissibilidade de 35%. Ainda que tem dados, que li um estudo que é de Oxford, que é da Universidade de Oxford, que é o paper científico, ou seja, o paper que não está aposta nele. Que é credenciado para suportar tudo. Se você sabe, tem estado notícias da fala entre 30% a 70% de mais contagiosidade. Mas aquele paper mostra também tem capacidade de 35% de ser mais contagioso. Se está outros países a analisar, para mostrar que aquele vírus já chega na muitos países, já chega na Alemanha, na Espanha, na Portugal, onde o motivo de agravamento de situação na Portugal é a presença dessa variante inglesa. E, a propósito de Japão, que fala, aquele vírus que está no Japão é aquele variante, um variante que vem de Brasil, que também é um outro problema, que é um bocadinho diferente daquele de Reino Unido. Como aquele de Reino Unido, o que é mostra? É grande capacidade de propagação, 35% mais do que o vírus que vem dele. Que esse de Brasil com a África do Sul, essa é uma outra questão. A arma camufla e consegue enganar o sistema imunitário. Mesmo alguém que já teve Covid antes, pode tornar infecta para aquele anticorpo que tem uma capacidade tão pujante. Exatamente, então tem um risco de reinfecção então, naqueles... Só para poder ficar claro ali, geralmente o nosso sistema imunitário responde a partir do momento que conge vírus. Se vírus vem com forma nova, ele tem capacidade de tornar contágio, de tornar doença, para morrer imunidade que até reconhece, o sistema imunitário que até reconhece aquele novo formato de vírus. É mais ou menos assim, mas claro que tem algumas variáveis. Ele não tem dois tipos de imunidade, uma imunidade que produz anticorpos e um outro imunidade que é celular. Naqueles vírus novos, variantes de Brasil e de África do Sul, coisa que essa mostra aquele anticorpo que não produz naquela primeira infecção daquele outro vírus que até responde tão bem a esse, então tem um risco maior de reinfecção se entra em contato com as variantes. Tudo aquilo que está levando a pensa, não tem que aprimora nas medidas de distanciamento. Sim, aquele é um ponto que queria chegar, mas antes queria só questionar aquele ponto ali. Vacina essa de ser introduzida mundialmente, alguns países já vai com aprovação ou não de OMS, cada um com sua autonomia começa a introduzir vacina e tem risco de vacina fazer efeito na SARS-CoV-2 de proteger o ser humano de SARS-CoV-2, mas de ser eficaz naquela nova mutação? Sobretudo, tem hipótese?
Tem estado a ser demonstrado, sobretudo nas variantes da África do Sul e do Brasil, que pode aquele vírus que tem tanta eficácia, aquele que já foi produzido, com as duas variantes lá. Mas já que as indústrias que se está a produzir, já se está a criar soluções alternativas. Não queria só frisar que a nova tecnologia que está a produzir, que as vacinas ali, que é uma tecnologia inovadora, que foi já estudada há muito tempo e agora introduzida na infecção por SARS-CoV-2, ele é uma tecnologia que te permite mudar aquela vacina. Muda aquele, e pode ser ajustado em função de necessidade e evolução do vírus. Exatamente. Portanto, ele é uma vacina extremamente segura, que ele também é para não desmistificar um bocadinho o medo que as pessoas têm. Com teorias de conspiração. Ele é tecnológico, altamente tecnológico, pode ser usado na doença imunodeprimidos, pode ser usado na doença com alergias, isso a propósito de uma pergunta que eles perguntaram há pouco, e tem essa capacidade de depois não modifica, consoante o vírus bata modifica. Mas tudo que ali é questões teóricas e práticas, mas também não tem que contar sempre com a imprevisibilidade de vírus. Vacina é uma arma fundamental que não tem ali, é de que as melhorar. Tem uma arma básica que não pode adotar. Por exemplo, independentemente de que forma que vírus pode tomar, ou que forma que qualquer infecção pode tomar para o nosso organismo, tem medidas básicas que pode ser assumido mesmo não tendo soluções milagrosas. Um dos exemplos é que tudo bem que não cumpre com o distanciamento, não siga instruções de segurança e sanitária, não acaba para reduzir o risco de contágio. Então, que ela pode ser o plano A sempre. É o plano sempre que tem que existir, não rompe aquela cadeia de transmissão, não tenta sempre quebrar. E é com a nossa conduta no dia a dia que não está a fazer. E que não esqueça, quando não aumenta a transmissibilidade de vírus, também não se aumenta o aparecimento de novas variantes. Como o vírus, ele é um micro-organismo que altera na replicação, como ele tem seus defeitos quando ele duplica, se não tem seu contágio, não aumenta a possibilidade de aparecer novas variantes que pode tanto ser mais inofensiva como mais graves. E para Cabo Verde, sabe uma vacina já está a ser introduzida mundialmente e inclusive eu não recebi ali o Diretor Nacional de Saúde que dá indicações de que até fim de primeiro trimestre, março mais ou menos, não pode ter introdução de vacina na Cabo Verde. E para a especialidade, doutora, já consta também o comportamento de vírus, e como que o corpo pode realmente reagir àquela. Mas não tem grupos de risco que está sofrendo mais com o Covid, mas em termos de vacina, prioridade continua a ser essa, continua a ser que as pessoas que têm mais risco de morte ou de complicação com o Covid? Sim. Em termos de prioridade, sempre a nível mundial é que mas é impossível não ter uma vacina por ser humano. Não. Por isso que não tem que selecionar bem. Não sabemos que tem dificuldade na aquisição de vacina. A prioridade será para quem tem grupo de risco e para cuidadores dos grupos de risco, não é? Nomeadamente profissionais de saúde, agentes de proteção social, que ali depois varia, tudo depende de quantidade de vacina que não consiga adquirir. Claro que não tem que otimizar consoante a oferta. Não sabe, mas sistema de saúde e mesmo o doutor, enquanto pneumologista, pode ter esse interesse pessoal e como profissional de fazer acompanhamento de temática Covid-19. A hora que nos espia, para a relação que não tem de proximidade com o país, tanto onde não tem nossa diáspora, onde não tem uma relação comercial e econômica, mas a hora que não está espia, por exemplo, Portugal é um país que não está perto dele, e Inglaterra, e sendo um país de Reino Unido, também. E a África do Sul nem tanto, mas só para a proximidade quase com o Brasil, não tem o risco de importa e que as vírus, ou essa coisa que é tão linear, que as vírus que sofrem mutação lá. Não, é tudo linear. Habitualmente é nosso, até falando com outros vírus, por exemplo, vírus H1N1 ou vírus de influenza. Um exemplo, sim, de gripe das aves. Todo ano, quando tiver gripe, aquele vírus que não está tendo, circula na Cabo Verde é igual àquele vírus que está circulando na Portugal. Então, nós, habitualmente, não tem importa doenças. Exatamente. Quanto maior é a proximidade, não tem voos constantes e diretos com Portugal. Então, um vírus que está circulando na Portugal facilmente chega na Cabo Verde. Então, é um indicador. Muitas vezes não confirma isso com o laboratório. Nós até agora ainda nunca tem estado a fazer genotipagem, está a ser implementado esse Perdão, que eu percebi o nome? Genotipagem. Genotipagem para saber que tipo de vírus está a circular no país. Que está a ser implementado para o laboratório de virologia, que é para não ver se houve alterações de vírus. Mas aparentemente, vírus que não tenta circular tem relação com o vírus que está circulando na Portugal. Doutora, agora, recomendações para terminar a nossa conversa, que não querem mais, no sentido de não prevenir. Para modo, a doutora sabe explicar um bocado ali que números está realmente alto, a hora que não compara com o final de ano.
principalmente na praia, não tinha 17, 18 média de 18 por 100 para mil. cada 100 mil habitantes. E no Capori ultrapassa 35, 25 e 25, e porque já é alarmante. E qual que é o objetivo nesse momento que as pessoas devem adotar individualmente? Objetivos para fora. Ninguém tem que cumprir a meta no próximo mês ou próximo 3 meses de fazer isto e de evitar isto. O objetivo é, tenta o máximo de possível fazer distanciamento social e o uso de máscara, que já foi até ser na boletim oficial. Máscara, até para falar, as novas variantes está recomendada até máscaras que não sejam as que não se usava, recomendava antes, que é as máscaras caseiras, comunitárias. Agora, até para as novas variantes, recomenda máscaras com mais capacidade de filtragem, nomeadamente cima aquele que tem ali, que é um N95, ou então uma máscara cirúrgica também. Mas as pessoas podem confundir com máscara de construção civil, que tem nada a ver ou é igual. Uma pessoa está conseguindo escolher máscara direito. Quando está comprado, ele dá esse nível de filtragem. O que é que você está falando? Para que as novas variantes não usam um nível de filtragem maior ou igual a 95. Nível de filtragem, o quê? A capacidade que a máscara tem de que deixa coisas de fora, corpo externo. Micro-organismos, bactérias, poeiras, tem nível de filtragem de acordo com cada composto. Mas o que é que se preconiza agora para que as novas variantes é um nível de filtragem superior. Mas o mais importante de tudo é manter o distanciamento social, evitar eventos que nós todos não sabemos, na nossa realidade tem estado a continuar a acontecer, festas, exatamente, e outras medidas de lavagem de mão, e que já foi falado aqui, mas as pessoas têm que fazer parte. Doutora, obrigado pelo tempo e é pena que nunca se fala tudo, porque não podia dar uma atenção especial a tipos de máscara e fala também sobre a questão de escolha de máscara, principalmente tendo em conta que teve alguma polêmica à volta de polipropileno, que está fabricado algumas máscaras. Então, aquelas coisas que se calhar não está desafia a doutora para uma próxima oportunidade, para maior esse assunto é de interesse público e a doutora também tem todo o interesse profissional de partilhar conhecimento. Está certo. Muito obrigado.